Você já percebeu como acordar o corpo é fácil? Basta o alarme tocar, os olhos abrirem, o corpo se levantar. Mas despertar a alma, isso é outra história. Porque tem gente que levanta todos os dias, mas continua dormindo por dentro. Anda, trabalha, conversa, cumpre obrigações, mas está com o espírito apagado, com o coração desconectado da vida. Viver com propósito exige mais do que movimentar o corpo. Exige abrir os olhos da consciência, exige sentir o chamado de algo maior logo ao amanhecer. É como se Deus estivesse ali, bem na primeira luz do dia, esperando apenas que você decida: hoje eu não vou apenas levantar, hoje eu vou despertar de verdade. Esse é o primeiro passo de toda transformação. O modo como você começa o dia molda todo o seu destino. Não é sobre acordar cedo para cumprir metas ou ser mais produtivo do que os outros. É sobre a intenção que você coloca nos primeiros minutos da sua existência diária. Porque existe um poder silencioso na forma como você se levanta da cama. Existe uma energia única no começo do dia que decide se você vai passar mais um dia se arrastando ou se vai dar um passo em direção ao seu propósito. É na primeira escolha, se vai pegar o celular ou fechar os olhos para orar, se vai correr para os compromissos ou respirar com presença, que mora a chave de tudo. O seu destino não começa no futuro. Ele começa no agora. E o agora começa pela manhã. Quem entende isso, começa a viver de verdade. O silêncio da manhã é onde Deus mais fala. Antes do mundo te empurrar com obrigações, notificações e barulho, existe um espaço sagrado, calmo, quase esquecido por muitos. É ali, quando ainda não há vozes externas te cobrando ou distraindo, que a voz de Deus se torna audível. Mas ele não grita. Ele sussurra. E só escuta quem está disposto a silenciar tudo ao redor e dentro. Nesse instante silencioso, nasce a clareza. Nesse espaço íntimo, sem performance, sem máscaras, você se encontra com a sua essência. E é justamente nesse encontro que a direção aparece, que a força se renova, que a fé se acende. Quem aprende a ouvir nesse silêncio nunca mais começa o dia da mesma forma. O piloto automático destrói a sua identidade. Acordar e imediatamente mergulhar no caos, pegar o celular, correr para as obrigações, se perder nas exigências externas, é viver sem consciência, é existir como máquina. Quando você vive no automático, você não escolhe, você apenas repete. Repete pensamentos, repete medos, repete hábitos que nem sabe de onde vieram. E nesse ciclo inconsciente, você vai se afastando de quem realmente é. Porque a identidade se constrói na presença, na intenção, na verdade vivida minuto a minuto. Quem vive reagindo ao mundo se torna produto do mundo. Quem acorda com intenção se torna criador do próprio caminho. É aí que mora a diferença entre sobreviver e viver. Você pode passar a vida inteira tentando se encaixar ou pode acordar e escolher se posicionar. O modo como você desperta define se você será moldado pelo barulho de fora ou guiado pela voz de dentro. E essa voz, se você escutar com atenção, vai te lembrar: você não nasceu para seguir o fluxo, você nasceu para ser luz no meio dele. Seu primeiro pensamento do dia é uma semente espiritual. Ele pode parecer pequeno, quase insignificante, mas carrega dentro de si o poder de direcionar toda a sua jornada. Acordar pensando em medo, em culpa, em pressa, é como plantar espinhos antes mesmo do sol nascer. Mas acordar com fé, com gratidão, com presença, é plantar flores no jardim da mente. E o mais profundo disso tudo é entender que esse pensamento não é aleatório, ele é uma escolha. Sim, você pode escolher o que vai pensar quando abrir os olhos. Você pode decidir qual energia vai guiar seu espírito nas próximas horas. E quando esse pensamento é uma declaração de fé, uma conexão com Deus, uma lembrança de quem você é, ele se transforma numa chama que ilumina tudo o que vier depois. Não subestime o que você pensa ao acordar. Porque o que você pensa, você sente. O que você sente, você vibra. E o que você vibra, você atrai. O céu já está disponível. A pergunta é: o que você está sintonizando? O verdadeiro milagre acontece na primeira escolha do dia. Não é quando o dinheiro chega, não é quando as circunstâncias mudam, não é quando tudo parece perfeito. O milagre começa antes disso. Ele começa quando, mesmo cansado, mesmo sem ver ainda os frutos, você decide levantar com intenção. Você escolhe não voltar para a cama, não se esconder de novo no conforto da distração. Escolhe olhar para o céu ainda escuro e dizer:
Hoje, eu estou aqui. Presente. Pronto. Essa escolha simples, silenciosa, feita no íntimo do seu quarto, move forças invisíveis. Porque Deus honra quem escolhe com sinceridade. E a escolha é essa: começar o dia com propósito, com presença, com fé. Você não precisa estar forte ainda. Só precisa estar disposto. Só precisa dizer, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu sigo. E é aí que o milagre acontece. Porque o céu não se abre para os perfeitos, mas para os que escolhem se levantar, mesmo no meio da dor. A maioria das pessoas sobrevive aos dias. Poucos realmente vivem com significado. E a diferença entre um e outro não está nas condições externas, mas na forma como se começa. Acordar já querendo que o dia acabe, esperando desesperadamente pela sexta-feira, é sinal de que algo está desconectado na alma. Deus não te criou para suportar a semana, mas para viver cada dia com plenitude, até mesmo as segundas-feiras. Viver com significado é olhar para um dia comum e enxergar propósito nele. É perceber que até o simples ato de respirar, caminhar, trabalhar, pode carregar uma intenção divina. Mas isso exige uma decisão diária, a de não viver no automático, a de buscar sentido no ordinário, a de transformar a rotina em altar. Quando você acorda com essa consciência, cada pequeno gesto se torna uma semente de eternidade. Porque o verdadeiro sentido da vida não está reservado para os grandes momentos, ele está escondido nos detalhes. E só os que acordam com os olhos da alma conseguem enxergar. O caos externo só se cura com ordem interna. E essa ordem não vem de agendas lotadas ou de planos perfeitos, ela nasce do silêncio, da conexão e da intenção. Vivemos em um mundo que nos ensina a controlar tudo lá fora: os compromissos, os prazos, as pessoas, os resultados. Mas quase nunca somos ensinados a organizar aquilo que está dentro: os pensamentos, as emoções, os ruídos mentais. A verdade é que se você não cria ordem dentro de si logo pela manhã, o dia inteiro vira um reflexo do descontrole interno. É como tentar navegar em um mar agitado com uma bússola quebrada. A paz que você tanto busca nas circunstâncias só pode ser encontrada quando você aprende a cultivar serenidade antes que o mundo comece a gritar. E essa serenidade nasce quando você decide acordar não para correr, mas para se alinhar. A primeira hora do dia é o alicerce da sua estabilidade emocional e espiritual. Organizar a alma antes de organizar a agenda. Esse é o segredo. A disciplina da manhã transforma a sua identidade. Não estamos falando de uma lista de tarefas frias, mas de um compromisso sagrado com quem você está se tornando. Cada vez que você escolhe levantar mesmo com sono, orar mesmo sem vontade, silenciar mesmo quando a mente grita, você está moldando algo invisível e eterno dentro de si. Você está treinando a sua alma para ser fiel ao seu propósito, não ao seu humor. E é isso que diferencia os que apenas sonham dos que realizam. Porque identidade não é algo fixo, ela é construída, palavra por palavra, ato por ato, hábito por hábito. A cada manhã, você está contando uma história sobre quem você é. A pergunta é: que tipo de personagem você está escrevendo? Um que se esconde atrás de desculpas ou um que se levanta mesmo nos dias difíceis? A disciplina não é sobre rigidez. É sobre fidelidade. É escolher a versão do seu futuro, mesmo quando o presente não colabora. E quando essa escolha é feita com fé, Deus entra na equação e transforma o esforço em colheita. Silenciar, afirmar, visualizar, ler, escrever e mover-se. Parece simples demais, mas essa sequência é um verdadeiro ritual de renascimento diário. Cada passo, por menor que pareça, carrega um poder profundo de reprogramar sua mente, alinhar seu espírito e ativar sua fé. Silenciar é preparar o terreno. É calar o mundo para ouvir o céu. É onde você se reconecta com sua essência e com Deus. Afirmar é declarar quem você é, mesmo que ainda não se veja assim. São palavras que alimentam sua identidade e confrontam as mentiras que o mundo plantou em você. Visualizar é enxergar com os olhos da fé, não como uma fuga da realidade, mas como um ensaio da vida que você está construindo. Ler é alimentar a mente com sabedoria, com verdades que te elevam, não com distrações que te esvaziam. Escrever é limpar a alma, organizar os pensamentos, registrar o que Deus está te ensinando. E mover-se é honrar o corpo, templo do espírito, dizendo com ações que você está vivo e pronto. Quando esses 6 elementos se unem,
sua manhã deixa de ser só rotina e se transforma num altar. E um altar diário constrói uma vida firme, clara e cheia de propósito. A disciplina da manhã transforma a sua identidade. Não estamos falando de uma lista de tarefas frias, mas de um compromisso sagrado com quem você está se tornando. Cada vez que você escolhe levantar mesmo com sono, orar mesmo sem vontade, silenciar mesmo quando a mente grita, você está moldando algo invisível e eterno dentro de si. Você está treinando a sua alma para ser fiel ao seu propósito, não ao seu humor. E é isso que diferencia os que apenas sonham dos que realizam. Porque identidade não é algo fixo, ela é construída, palavra por palavra, ato por ato, hábito por hábito. A cada manhã, você está contando uma história sobre quem você é. A pergunta é: que tipo de personagem você está escrevendo? Um que se esconde atrás de desculpas ou um que se levanta mesmo nos dias difíceis? A disciplina não é sobre rigidez. É sobre fidelidade. É escolher a versão do seu futuro, mesmo quando o presente não colabora. E quando essa escolha é feita com fé, Deus entra na equação e transforma o esforço em colheita. Silenciar, afirmar, visualizar, ler, escrever e mover-se. Parece simples demais, mas essa sequência é um verdadeiro ritual de renascimento diário. Cada passo, por menor que pareça, carrega um poder profundo de reprogramar sua mente, alinhar seu espírito e ativar sua fé. Silenciar é preparar o terreno. É calar o mundo para ouvir o céu. É onde você se reconecta com sua essência e com Deus. Afirmar é declarar quem você é, mesmo que ainda não se veja assim. São palavras que alimentam sua identidade e confrontam as mentiras que o mundo plantou em você. Visualizar é enxergar com os olhos da fé, não como uma fuga da realidade, mas como um ensaio da vida que você está construindo. Ler é alimentar a mente com sabedoria, com verdades que te elevam, não com distrações que te esvaziam. Escrever é limpar a alma, organizar os pensamentos, registrar o que Deus está te ensinando. E mover-se é honrar o corpo, templo do espírito, dizendo com ações que você está vivo e pronto. Quando esses 6 elementos se unem, sua manhã deixa de ser só rotina e se transforma num altar. E um altar diário constrói uma vida firme, clara e cheia de propósito. Você não precisa mudar o mundo inteiro de uma vez. Só precisa vencer a si mesmo a cada manhã. Essa é a verdadeira batalha. Não é contra os outros, contra a falta de oportunidades ou contra o sistema. A guerra mais intensa acontece dentro de você, entre quem você é hoje e quem você foi chamado para ser. E essa guerra se decide em pequenos campos de batalha diários: levantar ou adiar, agir ou reclamar, orar ou procrastinar, construir ou fugir. Vencer a si mesmo é escolher a ação certa quando ninguém está olhando. É dizer sim ao que edifica e não ao que te afasta do seu propósito. E o mais poderoso é entender que cada pequena vitória sobre si mesmo tem um efeito multiplicador. Porque quanto mais você se vence, mais você se fortalece. A força não vem do que você conquista no exterior, mas do domínio que você exerce sobre seu interior. Dominar os impulsos. Redirecionar a mente. Escolher com consciência. Isso é autodomínio. E o autodomínio é o primeiro passo para a liberdade verdadeira, porque quem governa a si mesmo não é governado por mais nada. A sua vida muda quando você para de ser seu próprio inimigo e se torna seu maior aliado. A sua manhã pode ser um campo de batalha ou um santuário. Tudo depende de quem está no controle: o mundo, com suas urgências e ruídos, ou a sua consciência, guiada pela presença de Deus. Quando você acorda e já se joga no caos, redes sociais, notícias, obrigações, sua mente se torna um campo minado. Cada notificação rouba um pouco da sua paz, cada pensamento ansioso te afasta do seu centro. Mas quando você acorda e escolhe silenciar, respirar, orar, declarar, visualizar, sua manhã se transforma num altar. Um lugar onde o espírito é priorizado, onde a alma é alinhada e o corpo se fortalece. É ali, nesse espaço sagrado, que você deixa de reagir ao mundo e começa a liderar a si mesmo. E liderar-se logo cedo é o que separa os que vivem por impulso dos que vivem por propósito. O santuário da manhã não exige perfeição, exige entrega. E quanto mais você honra esse momento, mais o seu dia responde em paz, direção e poder. É uma escolha. Todos os dias, você pode acordar armado para a guerra, ou revestido de propósito para vencer. O milagre da manhã não é mágica. É alinhamento.
É quando o céu encontra a sua intenção, quando Deus se move em resposta ao seu despertar sincero. Não se trata de fazer tudo certo, nem de seguir uma fórmula perfeita. O poder está em acordar com verdade. Em dizer, Senhor, eu estou aqui. Mesmo cansado, mesmo confuso, eu escolho começar meu dia contigo. E isso, por si só, já muda a atmosfera. Porque quando você se levanta com fé, mesmo que por poucos minutos, você está dizendo ao mundo espiritual, hoje, eu assumo o controle da minha mente. Hoje, eu decido andar em propósito. E tudo à sua volta começa a responder a esse alinhamento. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Situações que pareciam travadas começam a se movimentar. Não por causa de sorte, mas porque você se alinhou com a frequência do céu. O milagre que você espera pode não vir embalado em luzes e barulho, mas virá no silêncio, na paz, na clareza. E isso só acontece quando seu espírito está desperto antes mesmo que o mundo comece a gritar. Este é o dia que o Senhor fez. Não amanhã, não um dia ideal no futuro, mas hoje. O agora. O instante em que você respira. A maioria das pessoas vive como se estivesse esperando algo extraordinário acontecer para começar a viver de verdade. Espera o trabalho ideal, a oportunidade perfeita, a resposta que nunca vem. Mas a Bíblia é clara. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 1:8-24. Isso significa que a mudança que você tanto deseja não começa quando tudo ao redor muda, mas quando você muda a forma como escolhe viver este dia. Acordar com propósito é se recusar a tratar esse momento como comum. É olhar para hoje e dizer, esse é o meu ponto de partida. É aqui que tudo começa. Quando você honra o presente, o futuro começa a se alinhar. Quando você silencia e se conecta com Deus logo cedo, tudo no seu dia muda de cor, de tom, de direção. Porque não é só sobre o que você faz, é sobre com quem você está conectado enquanto faz. O milagre não está distante. Ele está agora. E começa quando você decide viver cada manhã como um altar, um lugar onde a sua alma encontra o céu e se alinha com o propósito eterno de Deus. Hoje não é apenas mais um dia. É o seu dia. E tudo pode mudar quando você acorda com essa verdade no coração.